Saudações, pessoas, bem-vindos ao nosso último módulo, né, a disciplina de História. Vamos trabalhar ao longo dessas unidades o restante dos conteúdos referentes terceiro ano, no caso, né, do ensino médio, e a partir disso os conteúdos foram agrupados em 5 momentos, como vamos ver daqui a pouco. Então, bem-vindos, né? É o momento de quebrar o tabu. A disciplina de História, como eu falei na aula, é uma disciplina que tem a lógica de questionar, de trazer debates, discussões e aquelas visitas ao passado, mas visitas incômodas. Não apenas ver o passado como algo distante, mas problematizando e, obviamente, entendendo o andamento das transformações históricas, né, ao longo do tempo. Nesse sentido, a organização das unidades ocorrerá da seguinte maneira. Nessa primeira aula que vocês vão observar abaixo, vamos tentar entender o período entre 45 e 64 no Brasil, né? O Brasil entre 45 e 64, a frágil democracia, analisando as mudanças culturais, políticas desse período curto, muito conturbado, marcado por um suicídio presidencial, tentativas de golpe e, por final, um golpe de Estado em 64. Na sequência, a unidade 2, vamos sair um pouco da história do Brasil na primeira parte, analisando os processos de construção de ordens autoritárias, né, nesse sentido, abordando ditaduras militares no Brasil e na América Latina. Pela manhã, vamos observar como o contexto, a partir dos anos 60, na América Latina foi sentido naquele momento, em relação a disputas políticas, a relação do subcontinente com a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, e como isso repercutia na região, e, obviamente, a constituição de governos autoritários ao longo da região. E à tarde, obviamente, o Brasil inserido nesse contexto, vamos compreender a construção da ordem autoritária no Brasil entre 64 e 85, quando tivemos governos militares no poder. Na terceira unidade, damos continuidade à história do Brasil, abordando o que ocorre a partir de 85, né, com o processo de redemocratização, a construção de uma ordem, pelo menos em parte, democrática, com a ação de novos sujeitos sociais no ambiente político, os processos de construção da Constituição de 88, as dinâmicas sociais, econômicas no período bastante complicado que pegou toda a herança maldita da ditadura, que repercutiu numa grave crise social e inflacionária, com vários planos econômicos, com as primeiras eleições desde a redemocratização para presidente. Nesse sentido, um país destroçado tentando se reerguer depois de mais de 25 anos de ditadura. De 21 anos de ditadura, na verdade. Unidade 4, a gente vai enveredar pela história fora do Brasil um pouco, obviamente abordando outras questões. Nesse sentido, vamos entender a crise do socialismo real, a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, os dois universos temáticos complementares aí, mostrando o declínio da experiência socialista na Europa Ocidental e Oriental, a ascensão dos Estados Unidos e seu breve domínio, e o 11 de setembro e a falácia da guerra ao terror, mostrando ao mesmo tempo os Estados Unidos no seu auge do poderio militar, econômico e político nos anos 90, e posteriormente o início do seu declínio com o 11 de setembro e a guerra ao terror, e na parte final o surgimento de um novo grande ator geopolítico, né, a era da China, observando um pouco da história contemporânea dessa nova potência mundial. Para terminar, na unidade 5, o Brasil contemporâneo, de FHC a Lula, Plano Real, eleições, a chegada do Lula ao poder, a construção de políticas do Estado brasileiro. Então, é um processo bastante vivo ainda, estamos vivenciando muitas dessas políticas ainda do período FHC-Lula. E, por fim, a América Latina no pós-ditadura, especialmente analisando o caso da Argentina e do Chile, também no contexto, ampliando para entender o nosso subcontinente. De modo geral, temos essas temáticas aqui na disciplina de História, nesse módulo, e a disciplina vai ter uma aula síncrona toda sexta, todo sábado, na verdade, às 14 horas, com conteúdo e atividade. Então, não é no nosso horário de quarta, mas no sábado, né? Quarta-feira é para a turma da informática.
É o momento de dormir um pouquinho, tô brincando, obviamente, né, para dormir, claro. E a avaliação, vamos ter questionários de múltipla escolha no AVA e ferramenta-tarefa para resumos e textos, né? De modo geral, vão ser as duas ferramentas do AVA utilizadas. A avaliação número 1 vai ter 50 pontos, um questionário. A avaliação 2, 40 pontos, né? O formato ainda vai ser escolhido. E a avaliação 3, no caso, 10 pontos, né? Presença nas aulas síncronas. Então, de modo geral, é isso. Qualquer dúvida, busque o professor e, obviamente, siga adiante aqui na nossa unidade 1. Então, a gente se vê